Um tema super pedido, bipolaridade. Ah, que bom, é meu tema favorito, que eu Tema amo falar muito sobre isso. pedido, por isso que a gente está trazendo você, que é um especialista, porque as pessoas fazem muita confusão com bipolaridade. Ai, não é à toa, né? Não é à Não toa, é à toa. porque é um diagnóstico difícil de ser fechado, porque as pessoas, em geral, só procuram quando estão deprimidos. E eu sempre digo que existe um grande, grande problema, né? Quando a gente tá falando com bipolaridade. Que é como se fosse um camaleão, né? É uma doença que ela muda muito o tempo todo. E não só isso, ela tem fases diferentes que mudam ao longo do mês ou do ano. E ao mesmo tempo ela pode ter várias outras coisas caminhando ali junto, que a gente chama de comorbidade, né? E que pode confundir demais. Então, muitas vezes passa despercebido pelo médico ou psicólogo que ainda não está habituado com essas nuances, esses detalhes da bipolaridade. Ou então também porque a bipolaridade depende do corte que a gente está vendo naquele momento, paciente. Então, em geral, você pega um paciente que chega com, eu estou deprimido, e você nunca viu ele antes, tá deprimido. E ele não refere que já teve hipomania ou hipertimia com antidepressivo. Então é muito difícil, porque você precisa de um histórico para você ter esse diagnóstico. Mas vamos começar do início, porque o pessoal quer saber mesmo. O que seria o transtorno bipolar? Quais são as maneiras de se apresentar? Vamos botar o conhecimento aí para todo mundo. É interessante, né? Porque você estava falando dessa questão da dificuldade do diagnóstico, que não é à toa, né? Para ter uma ideia, assim, mais ou menos, talvez para quem não conhece ainda, em média demora mais ou menos 10 anos para a pessoa receber o diagnóstico entre os primeiros sintomas e o diagnóstico correto. Isso para aquele tipo de bipolaridade mais grave, por assim dizer, ou como eu gosto de dizer, mais óbvio, que é o transtorno bipolar tipo 1, que é aquele onde o paciente faz uma mania, que é um estado, um episódio de ativação, e faz ou não uma depressão. Isso é interessante também, que em transtorno bipolar tipo 1, a pessoa tem uma fase de mania, que é esse estado de ativação. Franca, né? Exatamente. Essa alegria descabida, né? Ou alegria ou muita irritabilidade, né? O que muitas vezes pode passar despercebido, que a pessoa pensa, será que é só euforia? Eu nunca tive euforia, mas tem a irritabilidade muito intensa da fase da mania. Então, esses 10 anos para ser diagnosticado em média, não só no Brasil ou no mundo, é para o transtorno bipolar tipo 1, que é o tipo mais óbvio. Quando a gente vai para o tipo mais sutil, que é o tipo 2, ou ciclotimia, por incrível que pareça, as pesquisas estão falando de 13 a 18 anos para ser diagnosticado. Uma vida, né? Pensa, 13, 18 anos. E não é assim, porque às vezes as pessoas pensam, será que é por conta do Brasil, que os médicos ou os psicólogos aqui não conhecem? Pelo contrário, temos excelentes médicos e psicólogos no Brasil sobre isso. É simplesmente por conta dessa dificuldade em diagnosticar, porque se confunde demais a depressão quando você olha no corte transversal. Porque, em geral, o paciente não vai te procurar na fase que ele está para cima ativado, ele procura na depressão. E aí fica a dificuldade de diagnosticar e diferenciar. Olha, isso aqui é uma depressão unipolar ou isso aqui é uma depressão bipolar. E isso importa porque os tratamentos são totalmente diferentes. Exatamente. Diferentes. E pior ainda, se eu pego esse caminho aqui, que essa é uma depressão unipolar, e eu diagnostico errado, eu vou passar antidepressivo. E um antidepressivo para depressão bipolar pode piorar muito o quadro. Então não é só que o tratamento não vai funcionar, ele pode até piorar a pessoa. Daí essa grande importância, né, de aprender a diagnosticar corretamente, de entender o que é transtorno bipolar, né? Mas você falou aí do tipo 1, do tipo 2 e a ciclotimia. Aí tem uma coisa super interessante, né? Porque até hoje você tem duas visões. Uma muito tradicional que é transtorno bipolar é só o tipo 1 e o tipo 2. E uma outra visão que é a mais moderna, né? Que em geral é o que todo mundo hoje em dia... Que hoje as pessoas já estão aceitando, né? Exatamente. Essa complexidade, é quase um espectro, né? Perfeito, é isso, né? Que é essa visão moderna de espectro bipolar. Então, se você tem essa visão mais antiga, por assim dizer, que bipolaridade é só o tipo 1 e tipo 2, você tem 1% da população, bem pouquinho. Mas quando você expande a sua visão para pensar em espectro bipolar, isso vai para 4,8% da população, né?
Então, no Brasil, a gente tá falando o quê? 40 milhões de pessoas? 4%? 4% seria? dá, vamos fazer as contas, 8 milhões. 8 milhões. 8 milhões de pessoas. Psiquiatra é ruim de matemática, mas a gente conseguiu. Somos. A gente está com 220 milhões de habitantes. 220 vai dar uns 8 milhões de pessoas 8 por milhões, aí, né? Isso mesmo. Aí o espectro bipolar a gente tá falando de tipo 1, tipo 2, ciclotimia e algo que é super comum, mas que em geral não é falado, que é bipolar sem outra especificação, ou bipolar não especificado. E o que é isso? É uma depressão que é diferente, ela tem algo mais e